Olá pessoal, amigos do canal Legado da Fiel. Bom, continuamos aqui no Memorial. Agora falaremos um pouquinho das conquistas internacionais. Aquela que tanto foi cobrada do Corinthians. O Corinthians não tem títulos internacionais. Eu já disse em outros episódios que tem sim, não com a relevância que esse aqui, por exemplo, tem. Aliás, esse torneio aqui ele passou a ser disputado só em 1960. E tem muita gente que fala, pô, o Corinthians não é campeão da Libertadores desde 1910. Mas como ele ia ser campeão desde 1910, começou a ser disputado em 1960, quando o Peñarol ganha seu primeiro campeonato, né? Então tá aqui, a famosa Libertadores da América. Ganha aqui no dia 4 de julho de 2012, no Pacaembu, contra o temido Boca Juniors. O Boca Juniors de Tevez, o Boca Juniors de Riquelme, o Boca Juniors de Ratin, o Boca Juniors de Batistuta e tantos jogadores que fizeram história naquele time. Vocês devem lembrar muito bem que naquele ano de 2012 surgiu um filme que a Terra ia acabar, lembra disso? A Terra ia acabar em 2012, gente. E de fato ela acabou. Começou uma nova era. É AC e DC. Antes Corinthians, depois Corinthians. Corinthians campeão da Libertadores. Por incrível que pareça, ele conseguiu aquilo que ninguém queria que ele ganhasse. Pouca gente sabe, né? Mas o nosso adversário jogou naquela época lá com Orion, Sousa, na zaga jogou Schiavi, Caruso e Clemente Rodrigues, meio de campos Sonosa, Ledesma e Riquelme, na frente Pablo Mucci, Edvite e Santiago Silva, o El Tanque. Esse era o time do Boca Juniors que enfrentou o Corinthians naquele momento e que perdeu para nós de 2-0. Então essa é a nossa primeira conquista da Libertadores, ela foi invicta. Pela nossa história ainda é pouco? Sim, eu acredito que seja pouco. Mas ela é marcante, ela marcou, realmente foi um marco do nosso ressurgimento internacional. Foi aí que nos credenciou a participar de um Mundial fora, já que o primeiro Mundial foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que são esses troféus que estão aqui. Agora eu vou apresentar para vocês o primeiro Mundial disputado, porque pelos moldes da FIFA, sempre existiu o torneio intercontinental. Então era o campeão da Europa com o campeão campeão sul-americano. Sempre existiu os torneios intercontinentais em que o campeão europeu jogava contra o campeão sul-americano. Então está aqui o nosso primeiro troféu. O Corinthians entrou como convidado porque era campeão brasileiro de 98, como o Vasco era o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores de 98. O Corinthians confirma esse convite sendo bicampeão em brasileiro em 99 e participa desse Mundial. Ele cai numa chave em que estava o Real Madrid, e na chave forte do lado do Vasco da Gama estava o Manchester United, que jogou contra eles, e ficou para a final Corinthians e Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E o Corinthians conquista esse Mundial aqui, o nosso primeiro Mundial. Muita gente contesta, né, a originalidade desse troféu, pelo Corinthians não ter ganho uma Libertadores na época, mas digamos o seguinte, em 2013, o Raja Casablanca, que era convidado pelo campeão marroquino, não tinha ganho a Copa Africana, foi para a final contra o Bayern de Munique, já que tinha eliminado o Clube Atlético Mineiro, de Ronaldinho Gaúcho. Se ele ganhasse do Bayern de Munique, ele seria campeão do mundo? Seria. Então é a mesma coisa aqui. A FIFA fez o seu primeiro torneio, depois voltou a fazer em 2005, com o São Paulo sendo campeão. Aqui está o nosso segundo Mundial, a taça de 2012, essa aqui ganha no Japão contra o Chelsea, onde foi feita a terceira invasão da torcida corintiana, levando mais de 30 mil corintianos lá para Tóquio, para a cidade de Yokohama, onde foi disputada a final, contra o Chelsea. O Corinthians foi feito pelo nosso centroavante Guerreiro, e o time naquela oportunidade jogou com Cássio, Alessandro, Paulo André, Chicão e Fábio Santos, meio de campo com Ralf, Danilo e Jorge Henrique. Bom, o Corinthians conquistou esse troféu de uma forma realmente brilhante, jogando contra um time que praticamente tinha uma seleção. O Chelsea era uma seleção naquela época, né? Era um time muito forte, que jogou naquela época com Peter Cech, que era goleiro da seleção da República Tcheca, o lateral direito Ivanovic, que era que era da Sérvia, também da seleção da Sérvia, o zagueiro central Davi Luiz, da seleção brasileira, o quarto zagueiro Kerry, da seleção inglesa, e o lateral esquerdo Ashley Cole, que jogava também, se não me engano, no Arsenal, e da seleção inglesa. O meio de campo jogando com Ramires, seleção brasileira, Moses, seleção da Nigéria, Eden Hazard, que era da seleção da Bélgica. Na frente jogando Fernando Torres, Juan Mata, naquela época, que também era da seleção espanhola,
O Juan Torres também era da seleção espanhola, então era um time muito forte. Era um time fortíssimo e o Corinthians foi lá conquistar aquilo que todo mundo queria que a gente conquistasse. Tá aí, pessoal. Essa é a nossa conquista brilhante. Aqui estão os nossos 2 mundiais que representam muito para a nossa torcida, que veio juntamente com aquela Libertadores. E hoje nós temos um acervo praticamente completo. Aqui tem um troféu que não está aqui dentro, que é da Recopa Sul-Americana, ganha pelo Corinthians contra o São Paulo. Está aqui no nosso jardim, na Alameda aqui da Tríplice Coroa, mas também faz parte desse acervo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, que conta a nossa conquista aqui de 3 títulos emblemáticos para a nossa trajetória como clube de futebol. E com certeza deve trazer muitos visitantes, para ver de perto aquilo que foi tão difícil de ser conquistado, né? 2 mundiais e uma Libertadores da América. Então, se vocês gostaram, entre no nosso canal Legado da Fiel, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem, comentem. Um abraço a todos e até o próximo episódio.